grande Valério, como é que você está, cara? Tudo em ordem? Tudo bem, meu amigo? Poxa, feliz 2021 para você, viu, cara? Para você também. Legal. Outro dia vi um post seu, você retratando sua mãe ali no momento de descontração. Que legal vê-la bem, viu? Que legal. Vocês estão bem também, né? Estamos bem, graças a Deus. Valério, já estamos aqui com quase 500 pessoas. Vários colegas, já reconheci vários colegas aqui presentes, colegas do Ministério Público do Mato Grosso, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Militar da União, vários colegas, e o tema é muito importante para o MP, dentre outras carreiras, Polícia Federal, magistratura, Polícia Civil. E eu estava comentando com eles antes de você entrar, que vai ser a primeira vez que eu vou discutir esse tema nas redes sociais. Não lembro esse tema ter sido discutido em outras redes, então isso justifica um pouco até essa audiência esplêndida que nós temos já com mais de 500 pessoas. Ô Valério, eu vou pedir um favor para você, se você me autoriza. Eu sei que você dispensa, obviamente, apresentações. Aliás, se essa audiência está neste nível, isso deve absolutamente a você. Mas eu vou pedir para você se apresentar, por quê? Porque eu gravo as lives e disponibilizo no meu canal do YouTube. E no canal do YouTube, às vezes, a gente acaba alcançando um público que não nos conhece. Então, eu vou pedir se você pode rapidamente se apresentar, e aí a gente já entra com tudo. Pode ser? Eu vou desativar os comentários durante o nosso bate-papo, tá, Valério? Para a gente não se perder. Os comentários ficam te apagando aqui e o pessoal quer te ver. Tá bom? Então, por favor, Valério, manda ver. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui com o nosso amigo Rogério. Eu sou o Valério Mazzuoli, sou professor de Direito Internacional na Universidade Federal de Mato Grosso, sou doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho trabalhado com esses temas aí de direito internacional, vamos dizer assim, raiz. Esse é um tema de direito internacional clássico, né? Que nós vamos debater aqui hoje, muito importante porque envolve competência, envolve também ciências criminais. Eu gosto assim, quando o direito internacional ele se embrenha em outras matérias e a gente pode dialogar. O direito internacional tem essa grande vantagem, ele dialoga com o comércio, com o direito penal, com o processo civil, com questões de alimentos, ele é plurimo. E hoje vai ser muito bacana também falar sobre esse tema aqui com meu amigo Rogério Sanches, que eu não vi há tanto tempo. Verdade, Valério. Então, deixa eu explicar para a galera. Muita gente te saudando aqui, tecendo elogios já absolutamente esperados. Valério, deixa eu acalmar a galera e já anunciar o tema da live. O que nós vamos discutir hoje? A competência para o processo e julgamento de crimes praticados por brasileiros no estrangeiro. A competência é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Nós já temos ali sinais dados pelo STJ e pelo STF, e eu sei que você não concorda com o andar da carruagem. Você escreveu um texto muito interessante nesse sentido. A gente já vai bater um papo. Eu vou desativar os comentários, então. Valério, peço licença, estou desativando os comentários. No final, eu ativo, viu, pessoal? No final, eu ativo, e aí eu e o Valério vamos poder ler eventuais impressões de vocês. Nós temos um tempo para essa live ser gravada. Então, vamos lá. Valério, eu vou pedir para você escutar uma situação hipotética que eu vou construir, e a partir dessa situação hipotética, você nos ensina. Vamos lá. Um brasileiro, por exemplo, em Portugal. E não é sem razão que eu escolhi Portugal. Um brasileiro em Portugal. Lá, esse brasileiro mata um português, mata um espanhol, mata um holandês, não importa a nacionalidade do sujeito passivo. Eu estou preocupado com a nacionalidade do sujeito ativo, um brasileiro, em Portugal pratica um crime grave, homicídio. Porém, esse brasileiro, no início das investigações, ele volta para o Brasil, ele retorna para o nosso território. Bom, de acordo com o Código Penal, artigo 7º, inciso 2, letra B, a nossa lei pode alcançar esse crime cometido por brasileiro no estrangeiro, mas depende de algumas condições. Primeira condição, que ele retorne ao Brasil. Segunda condição,
que o fato seja punível também no país em que o crime ocorreu. Terceira condição, que o crime preencha os mesmos requisitos que devem ser preenchidos naqueles crimes que o Brasil autoriza a extradição. E aí tem muita gente que confunde, acho que nós estamos pensando em extraditar brasileiro, não tem nada a ver, é uma coincidência de requisitos. Quarto requisito é que ele não tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, e o quinto requisito, que não esteja extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. No meu exemplo, todos esses requisitos estão preenchidos. A nossa lei será extraterritorial, extrapolará as fronteiras de atuação do nosso país. Vai alcançar esse crime cometido no estrangeiro. Essa é a situação hipotética, Valério, que eu coloco e te pergunto. Sabendo que a nossa lei vai alcançar este crime cometido pelo brasileiro em Portugal, ele será processado e julgado na Justiça Estadual ou Federal? Excelente. E o seu exemplo, ele permite desenvolver o raciocínio agora para a competência. O exemplo é perfeito. Crime, cidadão brasileiro que perpetra crime contra um cidadão de qualquer nacionalidade ou que perpetra um crime contra uma questão anacional. Ele comete um crime de dano. Não envolve nenhuma questão de um cidadão, né? Um crime ambiental. Enfim, em suma, tem tantas hipóteses e que também, às vezes, o STJ e os tribunais pensam que o cidadão brasileiro tem que cometer o crime contra alguém. Sempre contra alguém. Então, porque envolve o tema da nacionalidade. Então, o seu exemplo foi bonito, porque ele já tira também esse estigma, né? Então, como que os tribunais eles têm se comportado? Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça, claro que há divergências isso entre os tribunais. Agora, na minha cabeça de internacionalista, eu não consigo ver nenhuma divergência. A questão aqui é a seguinte, e para mim o tema, ele chega até, de tão complexo, ele chega a ser simples. A questão você entendeu? A questão é, para a competência ser da Justiça Federal, é muito simples, tem que ter um interesse da União. Aí eles começam a inventar. A nacionalidade dele é brasileira. Bom, então todo crime cometido por brasileiro, a competência é da Justiça Federal. Esse argumento é ridículo. Não convence. Não, por nada. E é importante, Valério... A nacionalidade não atrai competência. E é importante o seguinte, você falou uma coisa com muita razão. A competência da Justiça Federal pressupõe o interesse da União e esse interesse não é presumido. Esse interesse tem que ficar demonstrado. Então, o simples fato de ser um brasileiro cometendo um crime no estrangeiro não induz interesse da União. Obrigatoriamente. Por si só, não. Então, exatamente. Primeira coisa é isso. Então, vamos dar o exemplo do interesse da União, que é 1%, e vamos dar depois os 99% dos crimes que ocorrem no exterior, que é o sujeito que bate carteira, é o sujeito que está ali no bar e furta o outro. Também tem homicídio. Eu não sei se travou aqui. Pode falar. Travou, mas voltou. Pode falar. Voltou? Voltou. Claro que tem o homicídio. Você está me vendo direito? Está travando, mas estou te ouvindo. Acho que já volta. É a tua conexão aqui, mas já volta. Vamos tentar. Agora vou. Deixa eu ver. Eu estou te ouvindo bem. Pronto. Só travou um pouco. Então, aqui para mim voltou. Para você também? Tá, manda ver. Ok. Então, o interesse da União. Bom, um brasileiro que comete um crime numa representação diplomática brasileira. Um brasileiro que comete um crime contra um bem da União no exterior. O brasileiro que comete o crime contra o embaixador do Brasil em Portugal. Evidente que tem um interesse da União e isso atrai a competência da Justiça Federal. Então, primeira coisa, tem que ter um interesse da União. O interesse da União é um bem da União que é protegido pela União Federal, tem que ter sido violado ou ameaçado. Então, dentro de uma representação diplomática, dentro de uma representação consular, aqueles que cometem crimes contra a estrutura
da diplomacia multilateral brasileira, no âmbito das organizações internacionais, no âmbito da ONU, no âmbito da OMC, no âmbito da Organização Internacional Mundial da Saúde, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho em Genebra. É um brasileiro, essa competência é da Justiça Federal, porque aí tem um interesse da União nessa manutenção das relações internacionais. Bom, o que ocorre de ordinário não é isso. É raríssimo um brasileiro cometer um crime dentro da sede da Organização Internacional do Trabalho em Genebra. Valério, espera só um pouquinho que está travado aqui ainda. Espera aí. Você tá se enxergando, falando e me enxergando também? Estou me vendo, perfeito. Você também. Você está travado, eu estou vendo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou te admitir novamente. Espera aí. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu admitir o Valério novamente. Aguardando. Tivemos um probleminha de conexão. Espera, está conectando. Deixa eu ver aqui, conectando. Deixa eu ver aqui, pessoal. Espera aí, tem que mandar para ele. Agora vai dar. Aí, voltamos. Show. Então, me permita... Perfeito. Eu vou deixar os comentários um pouquinho, só porque eles acabam... Se eles forem comedidos, eles nos ajudam muito nesse feedback. Então, eu vou pedir só o seguinte, Valério. Você começou de uma maneira muito interessante, falando, peraí, então vamos, antes de mais nada, discutir quando um crime cometido por brasileiro no estrangeiro implica em competência da Justiça Federal, porque existe interesse da União. E aí você deu vários exemplos. Por exemplo, crime cometido em representação diplomática, crime cometido contra interesse. Na verdade, se a gente puder resumir, você está falando de crimes que acabam periclitando as relações internacionais que são celebradas pela União, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é o extraordinário, né? Então, de ordinário, não é isso que ocorre. De ordinário é o batedor de carteira, é aquele que comete um crime contra o patrimônio, tem o homicídio também. Isso, pronto. Sequestro, cárcere privado, crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, né? Crimes ambientais, enfim, tantas espécies de ilícitos penais que ocorrem no exterior. Bom, e aí que vem. O que um crime, no seu exemplo, praticado por um brasileiro contra um português em Portugal tem para o interesse da União? Né? Aí o STJ vem e diz assim, bom, primeiro vamos analisar se tem um tratado entre os dois países. Bom, interessante. Pode ter um tratado entre Brasil e Portugal. E os tratados vão dizer assim, olha, se houver o cometimento de crimes e a pessoa for nacional e a sua legislação proíbe a extradição, julgue no seu país. O tratado, em momento algum, estabelece competência em razão da matéria. E quem celebra o tratado, Valério? Quem assina o tratado? É a União? É aí que vem. Tanto existir tratado não é interesse da União, que a União não celebra tratado. A União é um dos componentes da República. Quem celebra tratado é a República Federativa do Brasil, da qual a União é um dos elementos. A República é formada pela União indissolúvel dos Estados, Distrito Federal,
e municípios. Tanto isso é verdade que lá no tributário é vedado à União isentar tributos estaduais e municipais. A União não pode isentar um tributo do Estado de São Paulo, um tributo da cidade de Valinhos. Mas um tratado internacional do Mercosul pode, porque o tratado é feito pela República e não por um dos seus componentes que lhes são inferiores. Então, isso no tributário, por exemplo, todo mundo sabe, né? O raciocínio é exatamente o mesmo. Então, quando fala tratados celebrados para a União, essa expressão está equivocada, as constituições e as normas brasileiras já corrigiram, mas algumas normas antigas colocam essa expressão que está errada no plano do direito internacional. Então, veja, existe um tratado entre Brasil e Portugal. E daí? O tratado não estabelece nenhum interesse da União. Ele diz o seguinte: a pessoa tem que ser julgada no Brasil. Ele não estabelece competência em razão da matéria. O tratado é uma norma de direito internacional celebrada pela República que não diz, a rigor poderia dizer, a esfera de competência, mas isso não é matéria para ser envolvida em tratado internacional. Até poderia, mas não é matéria técnica do direito internacional. Então, a só existência de tratado, primeiro, não atrai a competência de Justiça Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, vem o STJ, mas ele é brasileiro nato. Qual o problema? A nacionalidade é outra matéria, isso é STF, a maioria da STF já está completa, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele é um voto isolado dentro do STF, que entende como STJ, mas a maioria da STF já entendeu que você ser brasileiro também não atrai a competência da Justiça Federal. A nacionalidade é uma questão de direito constitucional e de direito internacional privado. Não atrai competência. Você ser nacional brasileiro não significa que eu tenho que ser julgado por um juiz federal, né? Isso também é um argumento falacioso. Então, todo brasileiro que comete crime no exterior, se não tiver um interesse da União por trás, essa competência não vai atrair a competência da Justiça Federal brasileira. E um outro argumento que sempre é dado é que o Brasil tem que cooperar internacionalmente com base no documento internacional. É verdade. Já teve gente que colocou isso aqui, já teve gente que usou esse argumento. É verdade, mas o julgar pela Justiça Estadual não é cooperar? É só a Justiça Federal que coopera? Esse é outro argumento que, olha, a questão de divisão interna de competência brasileira não diz que o Brasil não está cooperando. Então, quer dizer, se inverte o assunto. Se nós prendemos um cidadão húngaro e esse cidadão húngaro é extraditado para a Hungria vai julgar esse cidadão húngaro. E isso vai cumprir um acordo, imagina, entre Brasil e Hungria de cooperação para a repressão internacional do delitos. Nós estamos preocupados, a Hungria não é uma federação, mas imaginemos que fosse. Se vai ser um juiz federal, um juiz estadual húngaro que vai julgar esse cidadão? Não, significa a Hungria julgou. E como é a União, estados e até municípios, tem essa divergência aí do papel do município no federalismo, eles pertencem à República Federativa do Brasil, o Brasil cumpriu o seu mecanismo de cooperação internacional. Então você, no Estado de São Paulo, como promotor de justiça, que propõe uma ação penal contra determinado indivíduo brasileiro, você, em nome do país, internacionalmente, está cooperando com o tratado pelo Brasil. Então, não só os membros do Ministério Público e Magistratura Federal que cooperam. Esse também é um outro argumento que eu não consigo engolir do ponto de vista do direito internacional. A cooperação, veja bem, a cooperação não é matéria privativa dos servidores públicos federais. Ô, Valério, olha que interessante. Então, olha só, eu vou apimentar e eu quero dizer que eu concordo absolutamente com você. Até hoje eu sempre escrevi nesse sentido. O que você está fazendo agora é dando mais argumentos que eu tenho a obrigação de incrementá-los nos meus escritos daqui para frente. Mas olha só, eu vou ter que dar uma de advogado diabo, até porque nós temos amigos em comum, Douglas Fischer, Vladimir Ares, eles escrevem em sentido contrário e eu quero ouvir de você
o contraponto. Até já sei como é, mas é importante democratizar. Então, em resumo, você está dizendo o seguinte: o fato de o Brasil ter um tratado não significa que esse tratado redunda numa competência da Justiça Federal, porque o tratado nem é celebrado pela União, é pelo Estado brasileiro, onde a União é uma das partes. Bom, você também diz que o fato de um agente ser brasileiro não implica em competência da União, a competência federal, porque o fato de o agente ser brasileiro não desperta interesse da União necessariamente. E você diz que o fato de necessitar quase sempre de uma cooperação internacional, isso também não implica em competência federal, porque essa cooperação é realizada pelo Estado, e o Estado abrange União, Estados e até municípios. Bom, discutindo com um colega do MPF, ele usou um argumento para mim que não me convenceu, e eu respeito os argumentos em sentido contrário, viu, gente? Então, os colegas que eventualmente discordam da gente, eu respeito. Nós fizemos direito, não fizemos matemática. Tá? Eu respeito. Mas ele diz o seguinte para mim, Valério: Rogério, sabe por que a competência da Justiça Federal? Eu falei, por quê? Porque o Brasil se compromete a julgá-lo. O Brasil se compromete a julgá-lo, já que o Brasil não poderá extraditá-lo. Eu falei, perfeito. O Brasil entende-se União, Estados e municípios. A União julgando é Brasil, o Estado julgando é Brasil. Ele falou, não, mas tem um problema. Se o Brasil for omisso e por conta da omissão o Brasil for demandado em cortes internacionais, quem vai sofrer a sanção é a União. E ele falou, isso justifica a competência federal. Aí eu te pergunto, é a União que sofre a sanção ou é o Estado brasileiro igualmente? Pronto. Essa é uma outra confusão que se faz. A União não é processada internacionalmente. Se eventualmente, nesse exemplo, que é muito raro de existir, dentro desse processo de julgamento do cidadão brasileiro que cometeu crime no exterior, se dentro desse processo houver uma violação de direitos humanos, que atrai a competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para processar uma denúncia de violação, e se essa questão for levada a Costa Rica, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte julgar o Brasil, ela está julgando o Brasil, a República Federativa do Brasil. Tanto é que nenhum caso julgado pela Corte Interamericana, então, o argumento do colega do MPF, que eu não sei quem é, mas respeito também, mas ele se equivoca por um motivo próprio. Todos os casos levados contra o Brasil na Corte Interamericana foram casos estaduais. O caso Ximenes Lopes veio do Ceará. O caso Maria da Penha, que não foi para a Corte, ficou na Comissão Interamericana, foi do Ceará. Fazenda Brasil Verde foi no Paraná. Nova Brasília, estadual. O caso Escher, também do Paraná. Então, portanto, não se responsabilizou o Estado do Paraná. O Brasil foi responsabilizado por ato do Ministério Público Estadual no Paraná, por exemplo, no caso da Fazenda, que não ofereceu denúncia porque entendeu que estava prescrito o crime de condição análoga a escravo, né? Que foi uma questão gravíssima. Então, o Brasil, a República Federativa do Brasil é que é responsabilizada por ato tanto da União quanto dos estados ou por ato municipal. Também poderia ter uma violação de direitos humanos no âmbito municipal, né? De uma clínica municipal. Não, eu vou te dar até um exemplo. E a questão ser levada ao ambiente internacional. Então, não é a União que é levada internacionalmente. Então, esse argumento também ele não passa pela prova dos 9, entende? Eu vou te dar um exemplo emblemático onde o município pode ser o estopim. No caso do Estado de São Paulo, tivemos numa prefeitura uma ação que foi considerada absurda na Cracolândia, violando direitos humanos. Não estou dizendo que eu concordo com A ou B, estou dizendo que isso trouxe uma repercussão internacional. Para muitos, houve violação de direitos humanos, e se houvesse ali uma representação contra o Brasil, poderíamos, sim, gerar um debate em termos internacionais, né? Perfeito, porque o Estado brasileiro, no âmbito do direito internacional, na teoria do direito nacional público, o Estado é uno. O direito internacional não quer saber se nós somos Estado federado, se a gente é um Estado unitário. Quem cometeu o crime? O Brasil. Não, mas foi o município de São Paulo. Isso é uma questão interna. Ah, mas aí vem, tudo bem, nos cofres do Estado, então eu tenho que recompensar a União. Aí vai ser uma questão interna entre o procurador municipal e o advogado da União.
ou se for uma questão do Estado, o procurador do Estado de São Paulo contra o advogado-geral da União, eles vão tentar internamente reverter esse prejuízo para o erário, para o cofre público, né? Essa composição interna não interessa em absoluto ao direito internacional. Então, sempre no plano internacional, para nenhum dos nossos alunos aqui errarem e se equivocarem, dos nossos ouvintes, é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro significa República Federativa do Brasil. É a República que conclui tratado. Não é sempre o presidente da República. Ele não chama presidente da União, não existe esse cargo. É presidente da República, celebra um tratado, o Parlamento Federal, Câmara e Senado referendam esse documento, o presidente volta, ratifica, promulga e publica no Diário Oficial. Tá? Então, não tem ato internacional da União, tem ato internacional do Estado brasileiro. O Supremo já errou isso muito. No exemplo tributário, ele dizia o Tratado do Mercosul não pode isentar o ICMS que vem do Argentina para o Paraná, porque está na Constituição que a União não pode isentar tributos estaduais. Demorou 20 anos para vir o ministro dizer, pessoal, vamos ler as obras de direito constitucional. O tratado está isentando, é um tratado feito pela República. A União não pode isentar tributo, a República pode. O Supremo pacificou a tese. Entendemos a diferença entre União e República. Então, realmente, é um tema que a própria Suprema Corte brasileira, há 20 anos atrás, se confundia também, mas hoje não há confusão possível nesses temas. Então, esse é um argumento. O segundo, Rogério, é que, como eu dizia, a nacionalidade, voltando ao tema nacionalidade, a nacionalidade não atrai a competência federal. A nacionalidade ela é desimportante para atrair a competência federal. Tá? Então, só pelo fato de o crime ter sido cometido no estrangeiro, não tem interesse nenhum da União aí. O promotor de justiça do Estado de São Paulo pode muito bem oferecer denúncia à Justiça Paulista, à Justiça Bandeirante, resolver esse problema interna corpus no interior do Estado de São Paulo, em Mato Grosso, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une um cidadão a um determinado Estado. Ela só vai ter interesse para a União, essa nação. Então, portanto, é um tema de direito internacional público e também de direito nacional privado. É um tema que envolve a estrutura da República, porque está na Constituição. Só vai ter um interesse da União, como eu disse, se esse crime ofender um bem da União. Então, existe... Então, professor, significa que nunca a Justiça Federal vai julgar? Não, como nós dissemos antes, em absoluto. Se o sujeito comete um crime numa representação diplomática, num navio de guerra brasileiro, numa organização internacional, aí sim eu tenho matéria de cooperação internacional e aí sim eu tenho um interesse da União nesse caso. Então, eu acho que acertou o STF, achei aqui a decisão, o STF vem e teve um voto isolado do ministro Alexandre de Moraes, o STF vem, então, portanto, concordo com o Supremo Tribunal Federal. No fundo, a gente está concordando com o STF, que é a corte máxima que resolve as questões do Brasil, né? Quando ele diz que a nacionalidade brasileira não atrai a competência da Justiça Federal, tá? O Brasil, ele ser nacional, isso não atrai a competência da Justiça Federal. E existe tratado, muito menos, né? O tratado é muito importante. Quando existe tratado, significa o Brasil é obrigado a cooperar. O Brasil é obrigado a cooperar. Então, quando um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo propõe ação penal contra indicia esse brasileiro que cometeu crime no exterior, que não pode ser extraditado por ser brasileiro nato, ele está agindo em nome do Estado brasileiro. Por isso, que, Rogério, todo juiz, quando julga um caso que envolve sistema interamericano de direitos humanos, ele também é um juiz interamericano. Então, o direito internacional, isso é muito interessante. O direito internacional privilegia por igual. Se nós no Brasil não temos juízes municipais para fechar a tríade, né? Um juiz federal, juiz estadual e juízes em alguns países da Europa tem o juiz, o síndaco, um juiz municipal, como no Japão. O juiz municipal, esses três elementos da nossa República, eles estariam agindo em nome do Estado brasileiro. Então, o argumento de que o Brasil está descumprindo uma cooperação internacional baseada em tratado porque não foi julgada,
o direito internacional não vê isso com bons olhos. Se a justiça estadual cumpriu e fez o seu papel, o direito internacional se regozija e agradece o Estado por ter cumprido. Porque, como eu disse, para o direito internacional, essas divisões internas não importam. São meros fatos que dependem da organização política e social de cada povo, de cada país. E, aliás, nem todos os países têm divisão nesse sentido. Países menores nem têm divisão entre justiça A, justiça B. Ô, Valério, a Juliana perguntou, por que ele está gritando? Eu estou gritando, eu não sei se eu estou me ouvindo mal. Não. Juliana, eu adorei. É o seguinte. Não, vou ter que eu adoro essas lives. Quem dá aula sabe que cada aula é um júri. Desculpa, Juliana, eu não sabia que eu estava falando tão alto. Cada aula é um júri. E eu acho que é muito mais gostoso falar com essa paixão que você fala do que colocar uma pessoa aqui e simplesmente ficar reproduzindo como se fosse um autômato. Então, eu quero dizer que eu sou apaixonado pelo júri. Na minha opinião, nós estamos fazendo um júri aqui. Eu sou assim também. Vamos lá. Valério, olha só. Ela deu risada agora aqui. Um abração para a Juliana. Muitos alunos perguntaram o seguinte: Rogério, tudo bem? Valério, tudo bem. Então, vamos lá. Você me convenceu a competência estadual. Competência estadual de qual estado? Qual comarca? E aqui eu faço um parênteses interessante para reforçar tudo que o Valério falou. Quando o Valério fala que, em regra, a competência estadual, o Valério dialoga perfeitamente com o artigo 88 do Código de Processo Penal. E eu não sei se você quer explicar isso para eles, Valério, que eu acho muito legal isso também, porque o que você fala está na lei. É que as pessoas, de repente, ignoram o que está na lei. Não sei se você quer aprofundar isso aí. Rogério, eu explicaria com o maior prazer o 88, mas eu gostaria muito de te ouvir, porque você é o papa nessa matéria. O 88, eu quero te ouvir, porque eu também estou convencido de um argumento lá do 88, até o 90, né? Que ele vai falar pela comarca, no caso das aeronaves, pela comarca onde estiver a aeronave. O 90 vai falar dos navios, vai falar no primeiro porto em que a embarcação atraca, né? E lá no 88 vai falar da capital do estado, do último, onde ele estiver residido. Então, é uma norma que a gente aplica muito. Se não fosse uma norma de direito penal, isso seria o típico exemplo de normas de direito internacional privado que se fixam pela regra do domicílio. Mas você é o mestre porque eu tenho o seu livro nessa matéria, mas veja, e você que me alertou para isso, na expressão comarca. Muito interessante também. O legislador, ele tanto pensou com a cabeça de que é, em regra, a competência estadual, que ele escreveu comarca. Do contrário, ele poderia ter colocado ali o quê? Seção judiciária, não é verdade? Não, e outra coisa, e lá no 88 ele fala juízo da capital do estado. Juízo da capital do estado. Ou seja, aqui em Mato Grosso, o juiz de Cuiabá. Perfeito. O juiz da capital. Isso. Perfeito. Ou qual seja, a seção judiciária federal de Mato Grosso? Perfeito. E aí é interessante, por quê? Porque o 88 ele diferencia duas situações. Se o brasileiro que praticou o crime no estrangeiro já residiu no Brasil, vai ser a capital do estado que ele residiu. Se ele residiu em São Paulo, vai ser o juiz da capital de São Paulo. Se ele residiu no Mato Grosso, vai ser o juiz de Cuiabá. Se ele residiu no Mato Grosso do Sul, vai ser o juiz de Campo Grande, com as regras de distribuição de competência. Agora, se ele nunca residiu no Brasil, e olha eu gritando também aqui com muito orgulho, se ele nunca residiu no Brasil, e aí? Se ele nunca residiu no Brasil, aí é o juiz do Distrito Federal e Territórios. Entendeu? Artigo 88 do CPP. Perfeito. E olha, o CPP foi tão feliz que as regras 88, 89, 90, as regras são tão claras que, na minha opinião, não deixam margem a dúvidas. E essas regras, elas não se chocam com os tratados internacionais, porque o tratado diz assim, Brasil, resolva. E o CPP é que vai estabelecer a matéria. Então, não choca com o tratado e também não choca, agora, chancelado mais uma vez, com a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. Esse estudo que eu fiz foi publicado num livro agora do Mercosul, mas a hora que nós terminarmos, daqui
10 minutos, 15 minutos, não sei, eu vou disponibilizar no Twitter o link para a pessoa baixar esse arquivo, o PDF dele. Eu vou colocar o link, tá? Para quem quiser. Então, é muito interessante a questão. Então, veja, eu entendo o argumento dos colegas que querem, dos amigos professores que querem puxar a competência da Justiça Federal, mas, na minha opinião, não dá. A menos, como eu repito, que tenha realmente um interesse da União violado. O brasileiro furtar uma carteira, cometer um crime contra o patrimônio, roubar um toca-fita, um iPhone de um cidadão na Holanda, não tem nenhum interesse da União no furto do iPhone. Zero. O Tratado Internacional não atrai a competência da União. Ele ser brasileiro não atrai a competência da União. Olha, ele cometeu um ato contra um bem da União no exterior. Eu me lembro de um caso, eu não vou lembrar o país, talvez, Rogério, se foi na França, se foi na Itália. Estava tendo, olha que exemplo interessante, estava tendo, lembra dessas exposições de arte que o Brasil fazia, como o Ano Brasileiro na França, o Ano do Brasil em Portugal, e fazia exposições de arte, pegava um navio, levava algumas obras de arte brasileiro, com contratos internacionais, etc., coisa seríssima, e um brasileiro engraçadinho, numa dessas exposições de arte, que foi um contrato firmado pelo Brasil com o país estrangeiro de cooperação em matéria de cultura, um brasileiro engraçadinho quis pichar uma obra de arte, né? Então, quis cometer ali um dano, e atingiu outras coisas e tal, acho que até feriu pessoas. Aí não tem dúvida. Aí não é a questão do tratado de cooperação, aí é a questão da especificidade do tema, que foi uma cooperação do Brasil com o país estrangeiro. Aí eu tenho interesse da União, ofender um bem da União. Deixa eu O Brasil esclarecer tem sua uma representação coisa. interna, mas a gerência disso é feita pela União Federal. Então, aí não tem dúvida que tem o interesse da União. Então, salvo esses raros exemplos, crimes em embaixadas, consulados, adidos diplomáticos, organizações internacionais, todos esses exemplos da jurisprudência, é o brasileiro que furtou o outro no Paraguai, é o outro que deu um golpe na Holanda, é o que bateu a carteira em Portugal, é o que matou alguém nos Estados Unidos. Esse fato não atrai a competência da União. Então, acho que o STJ vai rever sua posição e o STF está se firmando cada vez mais. O único ministro que eu vi no STF que ainda tem uma posição contrária a isso é um voto isolado, mas é uma voz, o ministro Alexandre de Moraes, mas, no fundo, a maioria do STF já se posicionou para quem está prestando concurso aí. Valério, só deixar claro o seguinte, alguns alunos, a Raquel, por exemplo, falou, Rogério, mas espera aí, quando nasce o CPP em 1941, não havia Justiça Federal instalada, Justiça de primeiro grau. Com mais razão, Raquel, nós não ignoramos isso. O que eu quero te dizer, Raquel, é que sempre foi estadual. Sempre foi estadual. Então, vejam como você confirma a nossa conclusão. O 88 sempre dialogou com a Justiça Estadual. O 88 foi recepcionado pela Constituição de 88. Raquel, então o que eu quero que você compreenda é isso. O 88 do CPP sempre trabalhou com a ideia da Justiça Estadual. O 88 do CPP foi recepcionado pela Constituição. Você não encontra uma doutrina dizendo que o 88 não foi recepcionado pela nossa Bíblia Política. Em resumo, Raquel, o 88 sempre trabalhou com a Justiça Estadual e com a Constituição de 88 ele começa a ser excepcionado somente nas hipóteses do artigo 109, que o Valério já mencionou. Entendeu, Raquel? Não sei se eu fui mais explícito aqui. Exatamente. Agora, veja, tem razão os colegas que dizem que esse é um tema... eu não vejo controvérsia. Como professor de Direito Internacional, para mim é claro que isso tem que ter sempre um interesse. Mas, claro, pessoal, o tema é controvertido, tanto no STJ quanto no STF. Então, tem argumentos para todos os lados. O que eu e o Rogério achamos, e aqui a gente
nós entendemos. Poderia eu e o Rogério estamos discutindo também, ter uma divergência entre nós, né? Nesse caso aqui, nós pensamos igual em todos os argumentos. Nesse caso, nós concordamos, nós entendemos que os argumentos de que um crime comum praticado apenas por ele ser brasileiro no estrangeiro não atrai a competência da Justiça Federal. Então, veja, em 2 de abril de 2019, a primeira turma do STF, ele disse o seguinte: aplicabilidade extraterritorial da lei penal pátria surge induvidosa. Trata-se de crime de homicídio, punível no Paraguai, como explicou o Rogério, tem que ter similitude de tipos penais, que é a regra da extradição também. Pode ser um crime que não exista no Brasil, né? Aí, se ele não é passível de extradição, não vai ter, se não extradita, não condena também. Não vai ter processo penal de um fato atípico aqui. Então, o decreto, a norma internacional citada, né, pelo agravante, não atrai a competência da Justiça Federal, porque a persecução penal não é fundada no acordo de extradição. Isso é muito interessante. Tem uma mensagem linda aqui, apesar de o acordo ser pequeno. Dizer que o crime não é passível de extradição, não está em jogo a extradição do rapaz. As pessoas entenderam isso. Ah, mas não pode extraditar. Tá, mas nós não estamos tratando de um processo extradicional. Veja, não ser passível de extradição não é a mesma coisa de estar em pauta a extradição desse sujeito. Perfeito. Perfeito. Vocês conseguiram entender a diferença disso? Ô, Valério, eu estou vendo o nosso tempo, está me deixando... eu ficaria aqui horas, senão o Insta não grava, eu não ponho no YouTube. E tem muitos alunos profissionais, querendo te ouvir, querendo saber se esse nosso bate-papo, se ele se aplica ao caso Robinho. Lembrando que o Robinho já foi condenado em 2 instâncias e ele recorre para a última instância italiana envolvendo estupro. Se ele for condenado na Itália, ele está no Brasil. Obviamente, o Brasil não vai extraditá-lo. Óbvio, não vai extraditá-lo. E a Itália já o processou, inclusive, em 3 instâncias. Se o Brasil não vai extraditá-lo e se essa pena imposta na Itália não vai ser cumprida lá, só nos resta aplicar os artigos 100 seguintes da Lei de Imigração e buscar o quê? A transferência da execução penal, né? É isso aí. É isso aí. Porque eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: o Brasil vai ter que pedir cópias do processado e começar tudo outra vez. Que doideira! Não. Retrabalho. Não, há normas brasileiras que garantem, como a Lei de Imigração que você acaba de citar. Transferência da execução da pena, aí tem que ver apenas a questão do quantum, né? E a pena tem que foi respeitar imposta... o limite máximo brasileiro? Pronto. Sim. Legal. Que é norma de ordem pública, né? Norma imperativa. E olha que interessante, Valério. E olha que o dia que os países compreenderem isso, Rogério, o dia que os países compreenderem isso, o direito cooperativo começa a funcionar. Porque é muito frustrante para um Estado ele condenar e a pessoa se ver livre no país de origem. Porque a cooperação é para os dois, é uma via de mão dupla. Quando um Estado extradita para você um nacional dele, sabendo que nós não vamos extraditar o nosso, ele está confiando mais na gente do que a gente confia na gente, do que nós confiamos nele. Dou exemplo, lembram-se do Pisolato? Qual que foi o argumento? Olha, a Itália vai extraditar o Pisolato. Ele é cidadão italiano também. Ele é italiano e brasileiro lá e ele é italiano e brasileiro aqui. Só que a Itália tem uma válvula de escape na Constituição dela, que fala: os cidadãos italianos não serão extraditados, vírgula. A nossa coloca o ponto final, vírgula, salvo se houver tratado disciplinando essa questão. E existe um tratado entre Brasil e Itália, que foi o aplicado no caso, e a Itália, excepcionalmente, por ele não ter aquele most significant relationship, a sua significação maior na Itália, eu também tenho dupla nacionalidade, brasileiro e italiano. Onde eu me significo mais? Eu não vou na Itália todo dia, eu não pago imposto de renda na Itália, eu só vou lá para passear e tomar vinho. Então, quer dizer, a minha relação maior de significância é com o Brasil. A Itália extraditou.
o seu nacional. Aí a pergunta, a recíproca é verdadeira nessa cooperação? O Brasil não pode nunca extraditar ele porque ele é brasileiro nato. Então veja que eu tenho uma cooperação capenga. Perfeito, claro, perfeito. Por um impeditivo constitucional, né? Por um impeditivo constitucional. Então, significa, nem sempre vai ser possível cooperar 100% as duas partes. Nesse caso, um ítalo brasileiro também, que cometeu crime na Itália, que inverte a situação, e que está no Brasil, o Brasil prendeu, o Brasil vai falar, eu não posso te mandar. Mas eu mandei o pisolato para vocês, por que você não está mandando o meu binacional também? Por um impeditivo constitucional. Então, lá, eles respeitaram o tratado e aqui a gente coloca a nossa Constituição sempre acima. Então, essa medida de cooperação e essa novidade que veio pela lei de imigração, a transferência da execução da pena, é muito importante, nós temos que começar a trabalhar esse tema no Brasil. Perfeito. A Marcele, colega nossa do Mato Grosso, coautora sua, ela lembra bem linda, que maravilhosa. O MP tem que começar, o MP estadual, o MP federal já faz isso há algum tempo. Eu acho que o MP estadual tem que entrar logo nessa seara do direito internacional, o direito tem que começar a estudar melhor isso. Douglas Fischer está participando aqui, lembrou um caso interessante de uma brasileira no nosso amigo estrangeiro. Douglas. Olha, o Douglas, grande professor, e agora ele entrou no Twitter com postagens. Douglas, Ministério Público e as postagens, a gente aprende muito. Show, um abraço, nosso amigo. Temos aqui também a Lenise Lunardi, do MP do Mato Grosso do Sul. Excepcional. O Enzo está aqui também. Olha, eu estou me sentindo em fase oral de concurso aqui, porque parece que só tem. Valério, eu só faço uma observação interessante. O Antônio Suxberg, aqui também, promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios, um crânio do MP. Valério, olha que interessante. Você falou que, por exemplo, no caso do Robinho, se houver a transferência de execução, nós vamos ter que observar, obviamente, o artigo 75 do Código Penal. Mas cuidado, porque vamos ter que observar o artigo 75 do Código Penal da data do fato. E na data do fato, o artigo 75 ele tinha um limite de 30 anos. Eu não vou poder aplicar a transferência de execução com esse novo norte de 40. Você concorda comigo? Perfeitamente. Legal. Joia. Valério, eu vou ter que 50 minutos. Eu não posso perder essa live. Todo mundo pedindo para gravar essa live. Passou muito rápido, Rogério. A gente tem que fazer uma... Olha, você lembra a moda antiga, como a gente fazia 15 anos atrás, no auditório em São Paulo, retransmitindo para o Brasil inteiro? Quero isso com você. Cara, ali, olha, e você acabou denunciando uma coisa interessante. Eu quero aqui testemunhar o seguinte. Quando eu fui chamado para dar aula no LFG, na época era IELF, você lembra bem isso? O Luiz Flávio, quando me convidou, eu estava no escritório dele lá na Angélica. Vou até falar o mês, a data eu não lembro, mas foi mais ou menos maio de 2003. O Luiz Flávio me chamou e ele falou o seguinte, o curso já existia há uns 3 meses, e ele falou, Rogério, eu quero te convidar, eu quero que você divida penal e processo penal comigo, e eu tremendo, dividir penal e processo penal com o Luiz Flávio. E aí ele falou, eu quero que você assista a aula de 3 pessoas. Eu quero que você assista a aula do Pablo, eu quero que você assista a aula do Sabag e eu quero que você assista a aula do Valério Mazzoli. Cara, aquilo foi muito legal. Ele falou, você vá em Ribeirão Preto, vai no nosso parceiro, veja o dia que o Valério Mazzoli, veja o dia que o Sabag, veja o dia que o Pablo dão aula. Eu quero que você vá assistir, porque esse é o modelo de aula que eu quero. Cara, isso é muito legal. Acho que eu nunca te contei isso. Nunca sabia disso. Mas essa reunião sua dele foi em março, eu dei aula lá em fevereiro. Foi também. A gente tinha 25 anos de idade, Rogério. Foi audácia nossa, né? Reunião. Você já estava consagrado, você já era a grife do código da RT, aqueles mini códigos. E ele falou para mim, assista a aula deles. E aí eu assisti a aula do Sabag, a primeira coisa que ele falou foi, vai tomar no cu, eu achei esquisito aquilo. Eu falei, bom, se ele está dizendo que agrada, a aula do Pablo tal. Aí eu assisti a aula e falei, putz, grila, é esse nível que ele está aqui. Então, eu externei isso aqui para todo mundo ouvir como uma forma de homenagem ao brilhantismo do seu magistério. Imagina, te agradeço. Brilhantismo do que você escreve. Vamos combinar sim, vamos combinar. Deixa acabar essa pandemia, a gente se encontra. Muitíssimo obrigado e eu passo para você para as palavras finais. Rogério, te agradeço. Você é um amigo de tanto tempo, querido, exímio professor, um colega.
que está sempre junto. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer a todos os colegas, alunos, muitos membros do Ministério Público. Eu vejo aqui magistrados, estudantes de pós-graduação. Você é um sucesso absoluto, né? E ser seu amigo, para mim, é um prazer incomensurável. Um beijão no seu coração e tamo juntos. Abraço, pessoal. Obrigado. Abraço.